ao 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Amados, nós podemos observar a glória do Altíssimo, o esplendor da sua presença, a perfeição e santidade que há no nosso Deus. E como Ele deseja direcionar a nossa vida. Se nós entendêssemos e confiássemos e entregássemos a Ele a direção da nossa vida, tudo ia bem na nossa vida. Muitas das dificuldades que nós enfrentamos é por não darmos a Ele a total direção da nossa vida. Aqui o Senhor, Ele chamara um povo, o povo escolhido, um povo que com mão forte e poderosa Ele os tirara do Egito, após 430 anos de escravidão. E ali, queridos, agora o Senhor decide andar com seu povo em toda essa jornada. E nós observamos que durante toda essa caminhada, em que o povo atravessa por meio do mar, a pé enxuto, e chega do outro lado, eles agora serão direcionados por todo o caminho. E há essa presença especial, que muito me chama a atenção, em toda a Bíblia Sagrada em que ela se manifesta. E é por isso que o nosso tema é a nuvem do Senhor, que representa exatamente a Shekinah, a glória de Deus, a presença visível de Deus ali no meio do povo. Era proteção, era direção, era santidade, para que o povo pudesse caminhar. Ela iria dizer exatamente por onde o povo deveria andar. Porque, amados, para caminhar com Deus, para andar essa jornada, nós precisamos confiar nele. Porque antes Ele não vai te dizer, Ele não vai te entregar na mão um mapa e vai dizer o que é que você vai enfrentar pelo caminho. Nós lembramos que quando o Senhor chamou Abrão, Ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor não disse o que é que tinha lá e como Ele ia chegar lá. Ele disse que eu vou te mostrar. Ele vai direcionar. E aqui ainda estava se cumprindo esta palavra. Depois de tanto tempo, Deus tinha uma promessa com o seu povo. Era introduzi-los em uma terra que mana leite e mel. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra, ela nos diz que os planos de Deus para nós são bons. Os planos do Senhor para o seu povo são planos bons. São de felicidade, são de paz, são de prosperidade. E se muitos de nós não alcançamos ou chegamos a esse patamar, provavelmente nós estamos resistindo esta direção. Provavelmente alguns preferem andar pelo seu próprio caminho, como disse Isaías.
que o homem estava desgarrado como ovelha que não tinha pastor, andando pelo seu próprio caminho. Mas existe um caminho, amados. O caminho se chama Jesus. O caminho se chama Jesus e é por ele que nós devemos andar. A Bíblia nos fala sobre isso, que nós devemos andar neste caminho. É nesse caminho que nós devemos andar. Então, queridos, aqui estava uma jornada em que o povo agora saindo do Egito, eles deveriam fazer uma longa trajetória. Uma longa trajetória que foi marcada por vários episódios. Porque hoje, provavelmente, se você fosse fazer esse trajeto que eles fizeram, você faria em pouco tempo. Hoje, esse trajeto que eles fizeram, aquele tempo passado. Hoje ele é feito, é asfaltado, é fácil acesso, rapidamente se chegaria. Mas, todavia, amados, se hoje nós chegamos aqui, é porque lá atrás alguém abriu o caminho para nós. Amém? Então, queridos, existe a nuvem. A nuvem é exatamente o que guiava o povo, que representava a presença de Deus, a sua glória, a sua Shekinah. A Bíblia diz que durante o dia uma nuvem os cobria. E agora nós vamos observar que lá no tabernáculo, na tenda da congregação, essa nuvem, ela pousou. Ali representava a presença de Deus. Quando ela parava, Israel parava. Às vezes ela poderia passar dias parada e eles acampavam. E eles descansavam, eles acampavam. Eles só podiam se deslocar quando ela se levantava e começava a caminhar. Então eles deveriam caminhar junto com ela. Isso é maravilhoso, irmãos. Significa que Deus, Ele quer que nós caminhemos na direção dEle. Porque a direção dEle é boa. A direção do Senhor, ela é extraordinária e traz resultados maravilhosos para a vida do cristão. Então, queridos e amados, a jornada no deserto. Nós vamos ler alguns textos, certo? Para nós conhecermos mais um pouco sobre a nuvem. Êxodo capítulo 13, versículo 21 ao 22. O Senhor guiava o seu povo com uma coluna, que era uma nuvem de dia. Ali está. E o Senhor ia, esse versículo nós vamos marcar. O Senhor ia adiante deles. Nós vamos comentar isso lá na frente. Porque quando Deus está na direção da nossa vida, Ele caminha adiante de nós. Não é nós que vamos na frente e o Senhor atrás. Não somos nós que conduzimos o Senhor. Não somos nós que dizemos o caminho e fazemos o trajeto para Deus nos acompanhar. Não, Ele vai na frente. E o Senhor adiante deles. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. É uma jornada em que nós não podemos parar. Não podemos parar, não podemos retroceder, como muitos desejaram naquele tempo, voltar para trás. E aí eu digo, nós já fomos longe demais. Não dá mais para voltar. Nós temos que prosseguir. Prosseguir. Êxodo 14, 19 e 20. A nuvem se move para trás do acampamento, lá naquele episódio. Êxodo 14, 19 e o 20. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel. Aonde ele ia? Adiante do exército de Israel. Ele ia na frente. Se retirou e ia atrás dele. Por quê? Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e foi para trás dele. O 20. Porque ia adiante o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade. Aqui sabe por quê? Porque que a nuvem, nesse momento aqui, ela foi para trás. Ela saiu da frente e veio para trás. Por quê? Porque agora seria escuridão para o acampamento do Egito, de Faraó. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que a toda noite não chegou um ao outro. Aconteceu aqui um fenômeno. O exército de Faraó estava atrás deles. Amém? Israel estava na frente, caminhando. A nuvem saiu da frente do exército.
exército de Israel e ficou entre o exército do Egito e de Israel. E agora era dia para Israel e noite para o Egito. De uma forma que o exército de Faraó não conseguiu se aproximar do povo de Israel. Não conseguiu, porque para eles era noite escura, mas para o povo de Israel era dia claro. Olha as coisas que Deus faz. Quando Ele está na direção, o inimigo, ele não tem poder de te alcançar, de te derrotar. Êxodo capítulo 16, versículo 10. A glória do Senhor vai aparecer na nuvem. Quando o povo murmura e pede comida. Aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Na nuvem. Aqui nesse episódio o povo estava murmurando, parte deles. Eles pediam carne, pediam maná, pediam cordonizes, e o Senhor fez um milagre. Mas a glória dele apareceu na nuvem. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 9 e 16, a nuvem ela vai cobrir todo o monte Sinai. Era uma nuvem espessa para falar com Moisés. E isso causou temor ao povo. Uma nuvem espessa significa que era uma nuvem bastante grande. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. O Senhor falou para ele: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E o Senhor disse: olha, eu vou falar contigo em uma nuvem espessa, e todo o povo vai ouvir. Porque havia murmuração, havia incredulidade. Provavelmente, certamente, entre aqueles incrédulos havia alguém que dizia: será que Deus fala com ele mesmo? Será que ele não está inventando estas palavras? E o Senhor disse: para que eles creiam em ti, eu vou falar contigo na nuvem espessa. Mas sabe o que foi que aconteceu? O povo ficou com medo e disse: não, nós não queremos mais que o Senhor fale conosco, viu? Nós queremos agora que o Senhor fale contigo e tu fala para nós. Não foi assim? Olha aí, irmãos. Mas o Senhor se manifestou a sua glória. Lá em Êxodo capítulo 24, versículo de número 15 até o 18, a nuvem cobre todo o monte Sinai durante 6 dias. Viu? E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da nuvem do Senhor, da glória, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. É muita glória. Ele falava com o Senhor. Aleluia!
Só o Senhor é Deus. Êxodo 33, o 9 e 10 diz que a nuvem desce à porta da congregação, da tenda, sempre que Moisés conversava com o Senhor. Eu não vou ler todos os versículos, amado, porque senão vai se alongar bastante. Mas vocês estão vendo que o Senhor, Ele sempre se apresentava, e sempre essa nuvem, ela é uma figura que sempre está aparecendo, representando a glória, a Shekinah, a presença gloriosa de um Deus protetor, provedor, que guia, que direciona o seu povo, que deseja, amados, andar conosco na direção da nossa vida. E nós precisamos decidir entregar a direção da nossa vida para o nosso Deus. Êxodo 34 e 5, o Senhor desce na nuvem para passar diante de Moisés. Números capítulo 9, versículo 15 ao 23, descrição detalhada da nuvem sobre o tabernáculo. O povo só caminhava quando a nuvem se levantava. E se a nuvem parava, eles acampavam, indicando obediência total à direção de Deus. Vamos abrir esse texto, só para ler algum versículo, lá em Números 9, do 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até amanhã. Continue. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial, eles acampavam. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o dito do Senhor, assentava o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Aleluia. Isso é maravilhoso, amados. E assim mostra que o crente, ele precisa caminhar em obediência e na direção do Altíssimo Deus. Tudo que você for fazer, for decidir, for caminhar na sua vida, na sua jornada, tudo você precisa apresentar ao Senhor. Pedir a Ele a direção, a orientação, porque a presença dEle, ela vai com você. Em Números 10, 11 e 12, a nuvem se eleva, indicando que Israel deve partir do Monte Sinai. Números 11, 25, o Senhor desce na nuvem e fala com Moisés. Vamos ler esse. Números 11, 25. O Senhor vai descer na nuvem e fala com Moisés, repartindo o Espírito com os 70 anciões. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Por quê? Moisés agora estava chamando 70 anciões, para junto com ele pudessem fazer a obra. E esses precisavam de quê? Do Espírito de Deus. E do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Aquela unção foi repartida entre esses. E quando eles receberam esta unção, que é o Espírito Santo, esse poder, eles passaram a profetizar. E ali eles passaram a ser usados por Deus para auxiliar na obra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Números 12, do 5 ao 10, o Senhor desce na coluna de nuvem para repreender Miriam e Arão. Quem lembra daquele episódio? Miriam e Arão, os dois irmãos de
Moisés. Os dois irmãos de Moisés, Miriam, estava com inveja do seu irmão Moisés. Estava se levantando contra. Estava trazendo para junto de si Arão. E querendo questionar por que Deus falava com Moisés e não com eles. Agora vamos ver esse texto, ele é muito interessante. Números 12, do 5 ao 10. Que o Senhor então desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles saíram, ambos. E disse: olha aqui, preste atenção. Ouvi agora as minhas palavras. É Deus que está falando. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Isso Deus falando para Miriam e Arão ouvir, porque eles estavam murmurando e Deus estava ouvindo. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo. O Senhor está repreendendo. Vocês não tiveram temor de falar contra meu servo. Volta aí, bênção. Ô glória. Contra Moisés? À frente. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era o quê? O que foi que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Por quê? Porque teve coragem de se levantar e falar do meu servo Moisés. Um homem que era fiel em toda a casa do Senhor. Ele sim era profeta e Deus falava com ele. Porque Deus fala com quem Ele quer, amém, queridos? Com quem Ele quer falar. E nós que ouvimos a sua voz devemos obedecer. Aleluia! E Miriam, queridos, era leprosa. E foi preciso agora Moisés interceder. Aí foi mais um problema, irmãos. Que eles tiveram que passar um tempo aí acampado, até Miriam ficar boa, se recuperar. Moisés teve que orar, pedir por ela, para que ela fosse curada, fosse restaurada, para que eles pudessem continuar a jornada. Foram muitos problemas que atrasaram a jornada. Foram muitos ensinamentos. Foram muitos corações provados. Sabe por que demora muito a caminhada? Sabe por que nós não avançamos e chegamos mais rápido? Porque nós precisamos nesse trajeto ser trabalhados. Ainda existem muitas coisas em nós que precisam ser derrubadas no deserto, que precisam ficar na areia do deserto, para que a gente possa entrar em Canaã prontos, preparados para a glória de Deus. E houve esse episódio com Miriam e Arão. E a nuvem apareceu. Mas eu estou falando de nuvem. Lá em Números 16, 19, 42, a nuvem aparece novamente durante a rebelião de Coré, Datã e Abirã. E quando o povo murmura, lá aparecia a nuvem novamente. Viu? Lá naquela rebelião que se levantou todo aquele povo contra Moisés, que pressionava o homem de Deus,
que murmurava contra o homem de Deus, como se ele fosse um falso profeta, alguém que estava inventando tudo aquilo. Acusavam ele: você nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Deus não nos tira do Egito para nos matar no deserto. O deserto é um aprendizado. É no deserto em que nós somos curados, limpos, aonde nós somos restaurados. É no deserto aonde nós somos trabalhados para poder nós possuirmos a terra prometida. É uma preparação. E Abirão, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, eles tombaram no deserto. Todos esses que se levantaram, eles tombaram no deserto. Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação. Olha, irmão, coisa horrível. São aqueles que se ajuntam e começam a fermentar e junta para si um grupo. Ele juntou toda a congregação à porta da tenda da congregação, viu? E Corá fez ajuntar todos eles, toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. É isso, agora vai lá para o 42, amada. Dá um pulo para o 42, versículo 16, 42. Aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Era nesses momentos, amados, o Senhor, Ele manifestava a sua glória, o seu poder. E Ele vem para corrigir. E Ele vem realmente, porque Ele sabe distinguir entre o santo e o profano. Ele sabe sim, entre o justo e o injusto. O Senhor nosso Deus. E lá no deserto tombaram milhares deles. Mas sempre a nuvem aparecia. Mas essa nuvem, ela continuou depois que o povo entrou na terra. Nós vamos ver no templo de Salomão, 1 Reis 8, 10 e 11. Quando os sacerdotes saem do lugar santo, a nuvem que é a glória do Senhor. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Porque a glória do Senhor enchera a casa. Foi um momento, amados, tão especial, que as pessoas, os sacerdotes, eles não conseguiram ficar de pé. As suas pernas ficaram sem forças. E eles não tinham força para se colocar de pé, porque era muita glória. Era muita glória. Aleluia! Ezequiel capítulo 10, versículo de número 4. A glória do Senhor se levanta do querubim e fica sobre a entrada do templo. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 5. Nós vamos ver o monte da transfiguração de Jesus. Uma nuvem brilhante cobriu, e a voz de Deus que saía dela. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa descobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Essa palavra escutai-o, irmão, ela deve estar
na nossa mente e no nosso coração. Porque toda palavra que procede da boca de Deus, ela é vida, ela é alimento, e nós devemos receber e devemos praticar. Ali estava no Monte da Transfiguração, esse cenário tão lindo, esse resplendor, em que os discípulos desejaram ficar ali. Ah, Senhor, nós vamos construir uma tenda para Ti, uma para Moisés, outra para Elias. E eles: não, nós temos obra para fazer. A obra continua, ela não pode parar, nós não podemos congelar, amém? Há momentos tão especiais na nossa vida, na presença de Deus. Se pudéssemos congelar e ficar aquele momento eternamente. Mas tem obra para ser realizada, tem muito que se fazer. Então ali só mostrando uma nuvem brilhante os cobriu, e a voz que saiu dela, essa voz saiu da nuvem: este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz, escutai-o. Os discípulos ouviram isso, aleluia. Em Atos capítulo 1, versículo 9, esse episódio nós não podemos esquecer. Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e ele foi para o Monte das Oliveiras, e quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas. E o que foi que recebeu ele? Quem foi que recebeu ele? Jesus. Olha, Jesus aqui estava lá no Monte das Oliveiras. Ele se despediu dos seus discípulos, e ele começou a subir. Ele começou a subir. E quem foi que recebeu Jesus nas alturas? A nuvem. Diga, uma nuvem. Essa nuvem recebeu Jesus, ocultando ele aos seus olhos. Vocês lembram desse episódio? Quando os discípulos estavam olhando todo esse cenário, a nuvem recebeu o Senhor, e eles estavam olhando para cima. E eles foram chamados a atenção por dois varões aqui atrás que diziam: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, esse mesmo Jesus, ele voltará. Ele voltará. Ele voltará, amados. E ele voltará como? Ele voltará sobre as nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Vai também nos dizer as profecias de que Jesus virá sobre as nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Os capítulos de número 13, versículo 23. Essa nuvem, querida, ela representa a presença ativa de Deus, servindo como guia, como direção e como proteção, como defesa contra os inimigos. E é a manifestação da sua glória, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nessa vida, amados, todos nós necessitamos de direção, sim ou não? Se nós não tivermos direção, nós iremos usar todos os dias da nossa vida para desperdício. Não iremos fazer nada e a vida passa, e a vida se vai. E nós necessitamos da direção do Altíssimo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele conhece o fim antes que ele comece. Deus conhece o fim, o final das coisas, antes que se inicie. É por isso que todos nós precisamos da direção do Senhor.
E essa mensagem, quando fala a nuvem do Senhor, nós estamos falando sobre direção, orientação para tudo na nossa vida. Muitos cristãos hoje estão pagando preço por tomarem decisões por conta própria, por tomarem decisões pelo seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Está lá em Jeremias 17, versículo 9. Quem pode confiar no coração humano? Muitos estão seguindo o desejo do coração, os caminhos do coração, os seus sentimentos. E alguns ainda dizem: é Deus que está me direcionando. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece o coração humano. Nem nós mesmos nos conhecemos. Por isso, amados, que é muito perigoso quando nós tomamos os caminhos do nosso coração. Quando nós seguimos as nossas decisões, intuições, desejos, vontades, o nosso ego, o nosso eu. A presciência de Deus, amados, ela é a capacidade divina de conhecer o futuro, de conhecer o fim de todas as coisas, antes mesmo que elas comecem. Por isso que nós precisamos decidir colocar a direção da nossa vida nas mãos de Deus. Muita gente diz isso. Diz, mas não dá a direção. É você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. Aleluia! Nós não podemos dar um passo se não for na direção. Se a nuvem ela acampa, se ela para, nós temos que parar. Amém? Quando ela sobe, nós temos que levantar. Quando ela caminha, nós temos que caminhar juntos. Não somos nós que dizemos por onde ela vai, é ela que direciona por onde nós devemos ir. Amém, queridos? É por isso que os antigos, os judeus estudiosos, eles fazem as suas leituras da direita para a esquerda. Já imaginou se nós lêssemos a Bíblia, né, assim? Do Apocalipse para Gênesis? Mas eles leem da direita para a esquerda. Ou seja, do fim para o começo. Exatamente entendendo que Deus, Ele conhece o fim de todas as coisas, antes mesmo que elas se iniciem. A presciência é o conhecimento antecipado de Deus, de ver o fim antes que o início comece. Esse é um atributo divino. E essa é uma das razões porque nós devemos colocar a nossa vida, os nossos caminhos nas mãos do Senhor. As nossas decisões nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós devemos fazer. Amados, o Senhor nosso Deus, Ele tem o melhor para todos nós. O Senhor nosso Deus, Ele planejou um final para nós de paz, de alegria, de felicidade, de gozo. Mas Ele nos faz caminhar, porque a vida, ela nos coloca nessa condição. Nós estamos em uma jornada.
E nessa jornada nós não podemos retroceder, nós temos que seguir. Mas seguir sabiamente é seguir na direção do Senhor. É entender que o Senhor, Ele tem um futuro de paz para todos nós, de alegria, de gozo e de felicidade. Por quê? Porque Deus Ele trabalha com o futuro. Nós não vamos aqui imaginar, amados, que nós estamos caminhando para ver o que é que vai dar na nossa vida. Não. Deus, Ele já sabe o futuro. Ele já sabe o fim de todas as coisas. Então, o trabalhar de Deus, amados, desde o princípio, Ele trabalha e Ele controla todas as coisas pelo seu poder, para que tudo venha convergir para o final de um propósito estabelecido por Ele. E que não há homem que possa frustrar o que Deus tem planejado para a raça humana. Então, desde o princípio, o Senhor, Ele já estabeleceu o final. E é por isso, amados, que nós precisamos tomar ciência e consciência e aprendermos a nos lançar totalmente aos braços do Pai. A nossa vida na direção dEle, deixar Ele nos guiar. Porque Ele sabe o que é bom para todos nós. Nós não sabemos. A nossa visão, amados, ela é turva. Nós podemos imaginar algumas coisas, o nosso coração desejar, podemos nos alegrar, mas o Senhor é que sabe se algo assim é bom, será bom para nós. Irá trazer alegria, irá trazer felicidade, irá trazer segurança. Deus é que sabe. Nós não sabemos. E é por isso que nós devemos colocar à disposição dEle a nossa vida. Senhor, direciona meus passos. Direciona a minha vida, Senhor. Não nos faça subir daqui, Senhor, se a Tua presença não for conosco. Moisés caminhava dessa forma. Senhor, nós não iremos se o Senhor não for conosco. Não nos faça subir daqui se o Senhor não for conosco. Mas se o Senhor nos der a direção, nos der a orientação, nós iremos. Sabe por quê? Porque nós saberemos que teremos vitória. Porque estaremos na direção do Deus Todo-Poderoso. O Deus que é onisciente, onipresente. E a sua presciência já sabe de todas as coisas que vão acontecer. Aleluia! Louvado é o nome do Deus de Israel para sempre. Oh, glória a Deus! Só o Senhor é Deus. Amados, quando Deus Ele está na nossa direção, haverá crescimento na nossa vida. Haverá elevação quando Deus está na direção. Sabe por quê, queridos? Porque Deus Ele tem uma direção para a sua vida. Viu? E você tem que seguir essa nuvem, a nuvem do Senhor. É a direção do Senhor para a tua vida. Ele tem uma direção para a sua vida. E essa direção dele para a sua vida não foi para você tombar no deserto. Não foi para você morrer no deserto. Não foi para você, amados, fracassar no final, frustrar-se no final. Não, de forma nenhuma. Deus tem planos e tem planos bons. E tem planos bons. E quando Ele está na direção, Ele vai nos ajudar a conquistarmos territórios, a vencermos gigantes, a enfrentarmos batalha, a andarmos lado a lado com perigo. Na caminhada irão os momentos hostis, irão os momentos de ataques, de dificuldades, de guerras, de batalhas. Deus nos fará andar lado a lado com os perigos. Deus nos fará passar pelo meio hostil,
mas ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele te fará passar, como disse o salmista, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, estão te dando proteção. É o que ele fala lá no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O Senhor é o teu protetor, o Senhor é o teu provedor, o Senhor é aquele que está com você. E ele diz: e mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Haverá uma distinção, aleluia, entre os que servem a Deus, entre os que seguem direcionados por Deus, pela direção, pela presença do Senhor, e entre aqueles que tomam a sua própria direção da sua vida. Aqueles que decidem tomar a direção da sua própria vida estarão descobertos, infelizmente. Mas aqueles que decidirem entregar o seu caminho ao Senhor, a direção da sua vida ao Senhor, estarão debaixo da proteção do Altíssimo. Aleluia. O Senhor, amados, Ele faz nos fazer trilhar. Trilhar. E nós iremos andar. Também iremos enfrentar os problemas. Está aqui não significa que na direção de Deus nós não teremos problemas. Teremos problemas, mas nós teremos um Deus que estará conosco para resolver os problemas. Os problemas, amados, jamais iremos olhar para os problemas e dizer: não, eles não existem. É uma fantasia, é algo da minha cabeça. Não, eles existem sim. E eles são reais. Mas o Senhor vai nos ensinar a resolver problemas. Porque nós estamos crescendo, amém? Nós estamos crescendo. Deus está nos fazendo crescer. Está nos fazendo crescer. Progredir. Avançar. Os problemas virão, as dificuldades virão, mas nós iremos enfrentar. Iremos enfrentá-los e depois dele nós estaremos mais preparados, mais fortes e mais experientes. E o Senhor está conosco. Aleluia. Louvado seja o Deus de Israel. Ele está na nossa frente, nós não podemos esquecer disso. Vamos voltar lá para Êxodo 13, 17, 18. Ele está na nossa frente. Êxodo 13 e 17 e 18. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subir os filhos de Israel da terra do Egito armados. Interessante. Deus fez o povo caminhar pelo deserto. Nesse tempo, o povo, eles não estavam preparados para lutar. E sabe o que é que o deserto vai nos ensinar? A lutar. A sermos resistentes, resilientes, a sermos fortes. O deserto, ele não mata, ele nos prepara para vencermos os inimigos. Sabe por quê? Porque quando eles chegassem lá para receber aquela bênção, eles teriam que guerrear, sim ou não? Eles teriam que lutar, eles teriam que enfrentar os inimigos, eles teriam que tomar posse da terra, e eles teriam que estar preparados. Agora me diga, 430 anos, homens sendo escravizados, trabalhando forçado, esses homens tinham condição de guerrear? Esses homens não tinham nenhuma preparação para a guerra. E agora o Senhor fez exatamente eles caminharem pelo deserto. E o Senhor os fez subir, porque o Senhor nos fará subir.
O Senhor nos fará subir. E eles subiram. E os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Deus estava preparando o povo. Esse povo, amado, depois de 40 anos, esse povo que saiu de lá e que muitos tombaram no deserto, e esses que vão agora enfrentar os inimigos para tomar posse da bênção, era um povo valente. Era um povo, amado, tão temido, que a gente vê que quando Raabe fala sobre esse povo, ela diz: eu estou sabendo. As notícias chegaram aqui e o coração do povo se derreteu, porque estava todo mundo com medo. Sabe por quê? Porque saiu um povo de lá fraco, saiu um povo de lá com a mente escravizada, saiu de lá um povo, amados, querendo retroceder, querendo voltar atrás, querendo desistir. Mas o povo que está chegando lá é um povo forte, é um povo corajoso, é um povo de batalha, é um povo que não teme, é um povo que enfrenta, é um povo que vai para a guerra, é um povo que vai para cima e os seus inimigos derretem o coração. Porque é assim que Deus nos faz. É assim que Deus nos faz. Ele pega um homem ou uma mulher fracassado lá no mundo, tira de trás das mesas dos bares e torna ele um valente, uma valente. Para batalhar pela causa do Mestre Jesus. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas nós estamos lutando contra as potestades do mal, os principados. Nós estamos em guerra. E Deus, Ele levantou um povo zeloso, um povo forte, um povo corajoso, um povo que não teme nem a morte. É o que nós cantamos. E aquilo que nós cantamos é o que nós somos. Aleluia! Deus não vai fazer, Deus não vai tirar você dos problemas. Não. Deus não vai evitar, não vai jamais deixar evitar que você tenha problemas. Mas os problemas que virão é para que você aprenda a solucioná-los. É para que você aprenda a ser forte. Viu? É para que você aprenda, amado, a ser um homem e uma mulher cheio da presença de Deus, para que Deus conte com você. O que é que você me diz de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 1? Deus nos faz caminhar próximo aos problemas, mas nos dá a garantia de que Ele está conosco. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual era o propósito? O Filho de Deus acabou de ser batizado. Ele iria iniciar um ministério, mas agora ele ia ser provado, tentado. Ele ia ser provocado pelo inimigo, porque ele estava assumindo o ministério, a obra que o Pai o mandou realizar. Poderia ser evitado tudo isso, mas a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas em tudo ele foi mais do que vencedor. Ele venceu. Então significa que ele estava pronto. Ele estava pronto para realizar toda a obra, para ir à cruz, para não retroceder, para não desanimar, para não voltar atrás, para enfrentar, para subir ao madeiro e para entregar a própria vida por mim e por você, para realizar a sua missão. Deus não vai jamais achar que você, não, agora eu aceitei Jesus, agora estou caminhando com Cristo, Deus está na direção da minha vida, nenhum problema. Eles virão, mas você tem um Deus que está com você e tudo vai dar certo. Aleluia! Você está crescendo.
Você está crescendo. Então, amados, Deus está na direção da nossa vida. Nós devemos lembrar de honrar aqueles também que nos ajudaram. Deus está na direção da sua vida, né? E teve aqueles que te ajudaram na caminhada, aqueles que investiram sobre a sua vida, aqueles que estiveram do seu lado, aqueles que discipularam, aqueles que lhe ensinaram. Não esquece disso. Seja humilde, certo? Seja humilde em entender isso, que Deus tem levantado pessoas nessa vida e que essas pessoas também lhe auxiliaram, lhe ajudaram, e que todos nós estamos caminhando em conjunto, viu? Estamos andando em uma jornada a Canaã celestial. E aqui estava o povo caminhando pelo deserto. Muitos esqueceram do que Moisés fez. Muitos esqueceram o quanto ele era usado por Deus, e por isso perderam as suas bênçãos. Mas aqueles que permaneceram fiéis, que creram, que confiaram e que continuaram a jornada, e Josué continuou introduzindo o povo na terra, a promessa se cumpriu. Sim ou não? Se cumpriu? Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Deus, Ele é fiel. Então tudo aqui que está sendo pregado, tudo aqui que está sendo ensinado, tudo que está sendo profetizado, tudo aquilo que diz respeito à sua vida, irmãos, Deus, Ele é fiel para cumprir. Tudo isso há de acontecer. Creia e abrace tudo isso, e não esqueça, para finalizar, que Deus, Ele vai na frente. Êxodo 13, 21 e 22, nós vamos voltar. Ele está na frente, e essa é a nossa grande garantia. Só naquele episódio em que a nuvem foi para trás para confundir os inimigos, amém? Mas depois, o Senhor ia adiante deles. É sempre assim. Deus está na frente. Coloque o Senhor na frente. O Senhor deve estar à frente de tudo, em primeiro lugar em tudo, à frente de tudo. Porque é Ele que vai abrindo os caminhos, que vai direcionando, e você só vai atrás. Sem medo. Sem medo, porque Ele está com você. O Senhor ia adiante, e de dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E o 22, nunca tirou de diante da face do povo. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem. Ele não vai tirar de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca faltou isso aqui durante toda a trajetória. E na tua vida nunca vai faltar. Enquanto você deixar Deus direcionar a sua vida, essa nuvem vai te guiar, que é a presença dEle, certo? E a luz do Senhor, que é a coluna de fogo, ela vai estar presente na sua vida. O Senhor disse: vós sois a luz do mundo. E nós devemos ofuscar essa luz, brilhar. A presença dEle deve estar em nós, para que o mundo olhe e diga: você é um dos tais, você é um deles. O mundo identificar essa presença na sua vida. E assim vai dar tudo certo. Nessa jornada em que o povo estava fazendo, representa a mesma jornada que nós estamos fazendo. Nesse mundo nós estamos nessa jornada, rumo a Canaã celestial. E nós necessitamos da direção do Senhor na nossa vida. E você guarde esta palavra. E não esqueça
E não esqueça jamais que o Senhor que subiu e foi recebido pela nuvem, esse mesmo Senhor, Ele virá e descerá também nas nuvens. E Ele virá buscar esse povo que está caminhando essa jornada na direção dEle. Ele virá buscar. E você nesta hora deveria ser a pessoa mais feliz desse mundo, em crer nesta promessa. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel.